Agora, abrir espaço para perguntas. Aí vamos assim, em ordem um pouco. Então aqui da direita para a esquerda. Quem quer fazer pergunta? Quem quer perguntar? Qual é o seu nome? Carolina. O menino tem 10 anos. Tem 10 anos. Na parte aí, aprender pela consequência. Um exemplo, né, tirar tablet, tirar celular por um dia. Eu tenho muito problema com meu filho na escola. Ele não se interessa em nada, ele não se preocupa com a escola, ele não se preocupa em estudar, pra ele tá tudo certo. Entendeu? Pra ele, a vida dele é só videogame, televisão, brincar, tablet, só isso. Eu sempre recebo informação da escola, assim que eu recebo, eu tomo alguma coisa dele. Aí ele melhora, eu devolvo pra ele. Aí ele faz novamente. Então fica esse jogo, sabe? Eu tiro, aí depois ele melhora, eu devolvo. Aí eu deixo mais um pouquinho, daí ele fala, olha mãe, eu já fiz tudo, devolvo. Aí ele avacalha de novo. Aí essa parte assim, o que eu faço? Então, você como adulto tem uma visão mais ampla do que a dele. Aí, Carolina, então digamos, esse dar e tirar dele, quanto tempo? Um dia? Uma semana? Depende. Quando, às vezes um dia, às vezes uma semana, às vezes eu falo assim pra ele, olha, você só vai ter o seu tablet ou a sua televisão de novo se você fizer a lição da semana inteira. E eu falo isso todo dia, não dá tempo de esquecer. Eu falo todos os dias pra ele, antes de sair pra escola, filho, não esquece da lição, você tá perdendo suas coisas. Não esquece, não esquece. Eu sempre tento mostrar pra ele que a minha vida, ela vai continuar a mesma. Ele que tem que entender que tudo que ele fizer de ruim vai ter tudo que ele fizer na vida vai ter uma consequência. Pode ser boa ou ruim. Enquanto ele não estiver indo bem na escola, enquanto ele não estiver indo bem com os colegas, ele vai ter alguma coisa. E bater não adianta. Bater não adianta porque já tentei no início, não adianta. Então, eu tenho que mostrar pra ele que ele tem que aprender que ele fazendo as coisas certas sempre vai correr tudo bem. Entendeu? Sempre vai ter harmonia, sempre vai correr tudo bem. Se ele fizer alguma coisa errada, eu vou ter que tirar alguma coisa dele. Só que pra ele, assim, eu acho que no primeiro dia ele fica, dá aquele impacto, aí ele faz a lição. Faz. Aí depois eu devolvo pra ele. Chega na outra semana, já não faz mais nada. Então, Carolina, que nem eu disse, né? Criança tem menos capacidade de abstração. Abstração é aquilo que a gente só consegue manipular mentalmente. Assim, por exemplo, caneta vermelha é um objeto concreto. Agora, a cor vermelha é uma abstração. Eu não posso te pedir, eu até posso, né? Mas não tem como você me dar o vermelho. Você tem que se eu te pedir, eu quero o vermelho, você tem que dar tudo. Aí se uma pessoa não sabe o que é vermelho, se uma pessoa não soubesse, você teria que mostrar vários objetos vermelhos, uma bola, uma caneta e assim por diante. O que eles têm em comum? A tonalidade, então o vermelho é isso. Então a gente abstrai. A criança, muitas vezes, tem pensamento mais concreto, né? Se bem que pela idade dele, ele já tem capacidade de aprender, né? Se ele tiver o neurológico perfeito, tudo. Agora sim, você falou esse bloco de informação, semana. A professora dá dever para a semana inteira de uma vez só? Como que é? É assim, no caso assim, a lição de classe e lição de casa. Ele chegou um tempo a mentir pra mim, porque eu venho sempre na escola. A professora falou, olha, eu passo lição de casa de segunda a quinta-feira. Tá? Sexta-feira eu dou uma folguinha pra eles e tudo mais. Ele chegava em casa falando que não tinha lição na escola e não tinha lição de casa. E eu falei assim, como assim, filho? Como já tava quase mais pro fim do ano, tipo, outubro, né? E eu falei assim, as aulas começam a ficar mais fraquinha, né, por conta de novembro, o fechamento. Eu falei assim, bom, tudo bem, eu vou te dar um voto de confiança. Ele, mãe, eu não estou mentindo, olhando nos meus olhos, falando, eu não estou mentindo, mãe, eu tô falando a verdade pra você, pode ir na escola ver, pode ir na escola, liga pra professora, mãe. Aí eu peguei, falei assim, pô, ele não é capaz assim de ser tão manipulador assim, sabe? E passou, eu fui na escola, a professora falou pra mim que ele tava há 30 dias sem fazer lição.
em classe e ela estava mandando lição todos os dias para casa. Entendeu? Então, assim, é complicado. Ele não se interessa mesmo, ele não se interessa, em cima disso ele mente, porque ele sabe que ele está fazendo errado, daí ele mente para encobrir aquilo. Eu tô desesperada, realmente. Eu não sei mais o que fazer com ele. Não sei. Acho que nesse caso eu mudei de ideia. Ele tem uma capacidade de abstração muito boa. Então, assim, Carolina, de certa forma é um jogo. Você é uma jogadora, ele é outro. Vocês estão. Assim, não devia ser uma competição porque são papéis complementares, né? Mãe e filho. Agora sim, se ele tem esses comportamentos, é que nem disse, se ele tem esses comportamentos inadequados, então você não pode confiar na palavra dele. Então ele não provar que. Então você pode confiar em coisas menores para ir verificando se ele vai aos poucos. Vamos mergulhar no rio de cabeça sem verificar a profundidade. Então, você está falando a verdade? Então vamos ver. São coisas menores. Aí, esse bloco de tempo, uma semana, é muito tempo. Então, se você esperar passar a semana inteira, para daí verificar se ele fez durante a semana, para daí dar um castigo de uma semana. Então, assim, são blocos. Não, eu fazia assim, eu pegava o tiro dele, aí eu falei assim, olha, você tem uma semana para você se redimir, para você fazer as coisas da escola. Então, todos os dias olhando, fez, não fez? Então, acabou essa semana aqui para você. Vamos recomeçar outra, entendeu? Então, todos os dias acompanhando. E ele realmente fazia sob pressão, porque por ele mesmo, ele não tá nem aí. Ok, agora sim, se você reduzisse o tempo de você verificar para diário. Então, segunda-feira à noite, fez o dever? Não, então terça você vai ficar sem. Então, terça você fez o dever? Fez. Então, quarta você vai ter. Quarta você fez? Aí, uma coisa interessante, já que a professora de fim de semana ela não dá dever, é isso? Então, você pode fazer até um apanhado. Olha, se você fica... Então, por dia, aí quando chega sexta-feira, olha, se você fez todos os dias, você fica quinta, sexta, sábado também com o celular. Então, segunda-feira você fez? Fiz. Terça você tem. Terça-feira você não fez? Então quarta você não tem. Aí você chega na sexta-feira. Um dia você não fez, então vai ser adicional. Você aumenta a regularidade. Então assim, comportamento consequência. Comportamento consequência fica mais rápido. E fica esse lapso de tempo tão grande entre o comportamento adequado e inadequado e a consequência. Esse bloco de tempo é muito grande. Então, consequência mais rápida, aprende mais rápido. Então, fez, pagou. Então, é como se ele ou depositasse ou emprestasse dinheiro do banco e pagasse, ou recebesse juros diários. Então, depositou, recebe juros. Tem que ter punição, tem repreensão, tem correção. Tem um bom comportamento, é reforçado. Então, diário. Na segunda-feira, é viável você fazer isso? Acho que dá pra fazer. É mais rápido. E também, olhando de uma forma assim um pouco mais ampla, então, por exemplo, no seu caso, na família, são quantos filhos? Só ele. Só ele? Aí, na casa, são quantas pessoas? Só mais 3, eu, o pai e ele. Certo. O seu marido, o trabalho dele envolve, ou o seu filho percebe que envolve intelecto? Um pouco de intelecto, pelo menos? É um trabalho assim, que supostamente é só a habilidade e pronto? Só a habilidade. Então, aí tem um modelo, né? Então, assim, a criança, assim, no caso do menino, né, que eu falei, até 2 anos é aquele narcisismo, acha que tudo gira em torno dele, aí começa a aprender regras. Assim, no caso do menino, eu quero ser igual ao meu pai e quero ter uma companheira igual à minha mãe. No caso da menina, o inverso. Eu quero ser igual à minha mãe e quero ter companheira igual ao meu pai. Isso não tem necessariamente a ver com orientação sexual. Então, por exemplo, o pai é extrovertido e a mãe é introvertida. Então, o menino, ele pode ser extrovertido igual ao pai e querer uma companheira introvertida igual à mãe.
então ele vai sentir assim interesse por moças introvertidas igual a mãe, ou pode ser o contrário, ele pode ficar introvertido igual a mãe e querer uma companheira que seja extrovertida igual ao pai. Então a menina introvertida não vai ter graça para ele, eu quero a menina extrovertida igual. Não é que ele verbalize isso, sabe? Mas basicamente seja isso. Então o pai, o homem adulto, o tio, assim, os homens adultos da família, principalmente o pai, são os heróis. Então aí entra a história do vinagre, né? Então, se o meu pai ele tem uma profissão que basta habilidade, que não precisa saber raciocinar, e não precisa saber, supostamente porque não existe profissão que seja 100% assim. Mesmo profissão física, você tem que saber raciocinar. Então os meninos, eles tendem mais pro lado do pai. Porque eu, por exemplo, eu trabalho com vendas, eu tenho escritório em casa. Eu tô praticamente assim, umas 8 vezes no ano eu presto concurso público. Eu tô toda hora estudando, eu tô toda hora, sabe, com um livro, tô toda hora falando pra ele, filho, baixa um pouquinho mais a televisão que a mãe tá estudando, sabe, toda hora. Então assim, se tá puxando mais pro lado do pai, também ele poderia ser diferente, porque o pai dele ele é muito ativo e o pai dele é muito assim, sabe, centrado. Porque o Anthony também, ele começa uma atividade e ele não termina. E o pai dele, ele vai até, e ele nunca teve interesse assim de, pai, deixa eu ir junto com você. Pai, deixa eu fazer alguma coisa com você. Por isso a minha preocupação, ele não se interessa por nada. O único interesse dele é ali, é coisa eletrônica, é videogame, é brincar, é só isso. Não é interesse. Tem interesse em algo, ele tem. Então, assim, você tem... Só para primeiro explicar o que eu falei antes. A criança, geneticamente, ela recebe genes dos dois. Então ela seria uma mistura. Então assim, ela pode se espelhar um pouco mais em um e depois de adulto buscar um companheiro parecido com o outro. Agora assim, nada disso é 100%, é uma regra fixa. Então como eu falei, eu posso ter uma personalidade igual a da minha mãe e buscar uma mulher feminina e tudo mais, porque tem... Nesse aspecto aqui é parecida com o meu pai. Então, digamos, eu posso ser introvertido igual a minha mãe e querer uma mulher extrovertida igual ao meu pai. Pode ser. Agora, assim, tem dois modos de agir com isso. Você pode usar o que ele gosta para estimular ele, o que ele não gosta tanto, porque na vida não dá pra gente fazer só o que a gente gosta. E também, quando você pode e deve também aceitar a individualidade dele. Então, assim, talvez ele não goste de contabilidade, ele gosta de coisas eletrônicas, seja o caso. Então, assim, não tem nada de errado em ele preferir coisas eletrônicas do que contabilidade. Então, ele não pode querer transformar nossos filhos em cópias da gente. Eles têm traços nossos, mas eles são indivíduos totalmente diferentes à parte. Então, a gente tem que ajudar ele a desenvolver a individualidade dele, não transformar ele em cópias nossas. Então o meu filho não sou eu. O meu filho que age diferente de mim não é uma cópia minha que está com defeito. Ele é um outro indivíduo que tem seu próprio caminho, tem suas decisões, tem suas preferências. Então, em alguns aspectos ele é igual a mim, em alguns aspectos ele é igual a minha esposa, em alguns aspectos ele pode ser diferente dos dois. Sei lá, puxar algum avô, algum tio, alguma coisa. Então tem que ter esse equilíbrio, esse consenso, Carolina. Seu marido trabalha com o quê? Ele na verdade, ele trabalha comigo, né? Eu faço ele faz a parte de entrega, a parte de logística. Mas ele trabalha comigo, atualmente sim. Então, assim, essas coisas que ele não gosta de fazer. Será que o contexto, será que o ambiente que ele tem, tanto na escola quanto em casa, mostra que isso é importante? Também precisa ver como que as escolas estão ensinando, as formas de ensino que elas têm. Infelizmente acaba mistura muito pedagogia com ideologia e acaba sendo mais ideológico do que pedagógico. Então, assim, às vezes em vez de ensinar a ler, escrever, interpretar mapas, fazer cálculos, não, acaba ensinando a ter consciência social, em vez disso. Porque ele tem 10 anos e ele não sabe escrever.
que é o caçolão? Existem jovens de 18, dá problema de faculdade isso. Tem jovens entrando na faculdade que são analfabetos funcionais. Então não é um problema só isso. Então, assim, como que vocês podem complementar isso? Então, vocês gostam de ler, vocês gostam... Então, assim, não tem receita pronta, mas transmitir não só por palavras, mas, por exemplo, pelas consequências diretas e indiretas. Assim, direto e indireto que eu estou falando assim, a consequência daquilo mesmo. E também, para você ter o que você gosta, você tem que aceitar coisas que você não gosta, mas e ajudando a criança a entender por que é necessário, por que é útil, por que desenvolve ela. É importante isso também. Sim? Então, eu também estava com o mesmo problema, só que a minha artista, ano passado, teve 6 anos. E aí ela estudou Jardim 1, Jardim 2 particular, mas ela já entrou já sabendo alfabeto, número, tudo. No Jardim 1. Quando ano passado ela foi para a pública, e aí estava esse problema, ela não estava fazendo lição de casa. E aí, quando eu ia na reunião, são pais separados, tudo, eu ia na reunião, a professora falava, ela não está fazendo. Eu falei, vou fechar com o pai, que é os dias que eu fico com o pai. Fui lá e não estava adiantando. Falei, eu vou fazer assim, você me manda. Ela mente no meio, ela mentindo. Mãe, tem lição de casa, Luiz? Não. E até mesmo tinha, mas ela não copiava. Tem quantos anos? 6. Ela não estava copiando, não copiava, nem entregava o papel, até escondia a atividade em folha. O que você estava falando? Pedir ajuda da professora. Vanessa, quando você me mandar fazer a lição de casa, tem agenda. Então você me manda na agenda, porque todo dia eu vou olhar. Assim que ela chegar, eu vou olhar a agenda. Se tiver alguma coisa, aí às vezes ela mandava, fazer ela copiar e a Heloísa copiar. Se a Heloísa copiava ou não, mesmo se não mandava na agenda. Fazia assim, assim, assim. E assim, eu acho que assim, toda criança ela tem que ter uma programação, ela tem que ter uma rotina. Ela vai ter que acordar, tomar café, como ela estudava tarde, tomar café, ela vai brincar um pouquinho, ela vai almoçar, ela vai tomar banho, almoçar tudo para a escola. Quando chegar, ela vai ter brincar um pouco, vai tomar banho, vai fazer lição de casa e depois vai jantar e vai dormir. E isso melhorou muito, muito mesmo. Ontem foi também, até mesmo nas férias. A gente tem que ter ou sábado ou domingo, que é os pais que estão de folga às vezes, e aí a hora que a gente tem que parar e aquela da leitura, ela também está com muita dificuldade na leitura. Ela só passou para a 2ª série, ela não sabe ler, porque ela tem a dificuldade do autismo. Mas me ajudou muito. A programação, a rotina que eu fiz, preparei, ajuda cada professora, porque a gente, mãe, tem que ter um diálogo com a professora aqui, uma ajudando a outra. Porque assim, a professora ela tá lá, só que o nosso papel de pai é que a gente tem que ensinar a escrever, ensinar as letras, tudo é o pai. Eu acredito que é o pai e a mãe, não tanto o professor. O professor está com 30 ou 40 alunos para ensinar. Então, é os pais. E hoje em dia você tem muitos pais que estão conjunto, pais separados. Eu estimulo a minha filha. O pai já não faz nada, vai estimular, lição de casa, leitura, letra, nada ele faz. Então, se um não faz, o outro vai ter que fazer o dobro, pensando no seu filho. E assim, o conselho que eu te dou assim, como mãe, faz uma vestida com ele. Chegou da escola, brinca, ou você chegou da escola com a mamãe, faz a lição, depois que você faz a lição, você me mostra. Ou você faz, igual eu falei, chega, brinca um pouco, que ainda desse horário ainda tá de dia, eles querem aproveitar ainda, né? Por exemplo, começo da tarde, brinca, tomou banho, jantou, lição de casa, vai dormir. E assim, e eu estudo. Agora com a minha irmã, por causa do acompanhamento dela, então os outros tem que ser algumas coisas. Autismo leve? O meu dela é um grau, né, da dificuldade dela é só na fala e na expressão. Certo. Qual é o seu nome? Flávia. Flávia. Então, Flávia, todas as crianças, não é só a criança autista, vão ter dificuldades em alguns aspectos e facilidades em outros. Então, assim, nesse sentido, você tem uma filha que tem autismo leve, não é tão diferente da outra. Né? Se tivesse nascido com... se fosse daltônica, não enxergasse cores, e se tivesse com outro problema de saúde. Né? Então, sempre tem adaptação. E se ter programação, claro, é necessário, agora sim com equilíbrio e bom senso. Sim. Né? Sim, mas não tô deixando da criança ter o tempo dela de brincar.
Claro, eu sou contra. certeza. Ela tem que ser criança, ela tem que brincar essas coisas de criança. Ela era muito viciada Infelizmente, no não tablet, tudo, o celular dela, pegar de qualquer pessoa. Só que aí você tem que entrar num bom senso com as pessoas de casa e falar, não tá o celular. Porque eu acho ainda que ela entra no YouTube e ela entra no joguinho inglês. E ali eu vejo que eu cheguei na conclusão, até falei com os especialistas que atendem que ali atrapalha ela. Por isso que ela quer falar tudo enrolado às vezes. Ela vem, ela pensa de um jeito, ela quer falar tudo daquele jeito. Tudo que vem na mente dela, tudo de uma vez. Ela estava falando enrolada, achando que ela estava falando certo pelos vídeos que ela vê. Então o que eu fiz? Pedi para não dar mais celular para ela, o meu ela pega, o tablet dela, baixei todos os jogos educativos que eu acho, na minha opinião, pode ser que ajude ela, as cores, completar palavras, alfabeto, números, tudo. Baixei vários jogos, até mesmo de pintar, as coisas que ela gosta, sim. E desinstalei o YouTube. Esses são bons procedimentos. Sim, então. Você está indo bem. Num lado, a internet ajuda muito, só que o outro também pode atrapalhar. Sabe? Então, no momento que eles são muito rápidos, no momento que ela pegava, ela falei, Luísa, só português, tá? Virava as costas, ela mesma entrava em inglês. Ela se identifica muito com o inglês, só que muita gente fala, ela tem a facilidade, porque não fala pelo inglês, ela tem que aprender primeiro português, ela tem que aprender a se expressar em português, porque a gente... Tem muitas crianças que aprendem os dois idiomas. Eu vejo que ela não tem essa facilidade de ela separar. Por exemplo, eu não sei falar inglês, o pai dela não sabe, ninguém sabe, então como que a gente vai se comunicar com ela por agora? Eu procuro estimular ela agora no vocabulário inglês, no português, para ela possa se comunicar, até mesmo no dia a dia com os amiguinhos dela, para depois a gente ir no inglês. Estou pensando ainda esse ano colocar ela no inglês, mas quando ela sim, é interessante usar o que a criança sabe fazer e gosta de fazer para estimular aquilo que ela não consegue ou não gosta de fazer. E não é só na questão de recompensa, mas também na questão mesmo do próprio ensino, né? Então, digamos, se uma criança tem uma habilidade de matemática muito grande, então como que eu posso usar essa habilidade de forma conjugada com a parte da linguagem? Como é que eu posso usar isso conjugado com aquilo para um reforçar o outro, né? E ter essa sinergia, ter uma parte fortalecer a outra. Então, aquilo que ela é acima da média, complementar e compensar aquilo que ela é abaixo da média para que ela tenha um equilíbrio. Então é interessante ver isso. Claro que não tem uma resposta pronta aqui, mas é possível. Aí, que nem você disse corretamente, as escolas assim, são bem limitadas, né? De qualquer forma a responsabilidade primária são dos pais, dos adultos que têm a guarda. A gente tem isso de terceirizar tudo, então é realmente os pais. E o ideal é que tanto pai e mãe deem orientação. Não existe deixar tudo para a mãe, tanto a parte emocional quanto a parte intelectual e tudo. Mas infelizmente não tem condições ideais. Talvez outros homens da família, seja avô, tio, possam ajudar a complementar isso também. Sim, quando eu estou estudando à noite, essa imagem adulta. Aí a lição de casa quem faz à noite é o meu irmão mais velho, que faz com ela. Junto com ela. Isso. Né? Aí quando eu estou em casa é eu que faço com ela. Às vezes também eu falo para ele, deixa amanhã de manhã e eu faço com ela antes dela ir para a escola. Então, aí um ponto importante é claro, assim, no caso de sua filha, precisa ter as habilidades que ela tem mais dificuldade. Mas qualquer criança que tem dificuldade em algo pode receber essas orientações específicas para aquilo, seja matemática, geografia, esporte, seja o que for. Agora sim, que nem eu disse, a criança aprende normas sociais. Só que esse aprendizado não é um aprendizado intelectual, pode ter que fazer tal coisa. Ela tem que integrar nela. E como que ela integra? Em parte pela experiência. E quando assim os pais dizem que não pode fazer isso e fazer aquilo, as crianças testam os pais. Meu pai falou que não pode fazer tal coisa. Deixa eu ver, até que ponto eu consigo fazer sem que ele perceba ou sem que ele diga que não pode fazer. Tem que fazer tal coisa. Até que ponto eu consigo não fazer e a criança vai testando os limites para ver. Aí um ponto importante
É o seguinte, imagina um grupo de crianças que são amigos, digamos, são uns 10 anos, 5 amigos. Aí os pais de 4 deles são regrados, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem horário e tudo mais. E a quinta criança tem os pais que deixam fazer tudo. Aquele pai divertido, que é amigão, coleguinha dos filhos e coleguinha dos coleguinhas. Deixa fazer o que quiser, comer doce a hora que quiser, não comer, horário que quiser e tudo mais. Então os outros 4 crianças talvez vão pensar, puxa vida, eu queria que meus pais fossem que nem ele, ou que nem a mãe do outro. Ok, mas meu pai é chato, o pai do outro é legal. Só que, se passar o tempo, 5, 10, 15 anos, o que vai acontecer? Primeiro vai ter consequências adversas. Essa criança que cresceu de forma desregrada, claro, muito regrado também obstrui e atrapalha o desenvolvimento. Mas desregrado, liberdade total, sem parâmetros, vai prejudicar a criança, porque ela não sabe conhecer limites. E talvez esses 5 jovens se reunirem e perguntarem, puxa, eu achava sua mãe tão legal. É mesmo, cara? Puxa vida, eu que queria que a minha mãe fosse que nem a de vocês. Puxa vida, eu podia comer e sair e voltar a hora que eu quisesse, eu me sentia abandonado. Enquanto a mãe, eu via a mãe de vocês, o pai de vocês colocando limites, eu falava, puxa vida, olha, eles se importam. Por que minha mãe não é desse jeito? Então assim, a criança testa, mas porque ela quer que tenha normas. De forma ela vai crescendo e desenvolvendo, ela quer compreender por que existem essas normas, por que tem horário, por que eu tenho que voltar do passeio horário tal, por que eu posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo, tenho que fazer tal coisa, tem razão de ser. Então não é algo arbitrário, e aí que entra uma questão, né? Se eu coloco normas para os meus filhos, baseado naquilo que eu gosto, eu não gosto disso, então isso é errado, não pode fazer. Eu gosto disso, então isso é certo, tem que fazer. Quando eu era criança, eu queria ter aprendido a tocar saxofone, eu não podia, agora meu filho vai ter que aprender, para satisfazer eu vou me realizar através do meu filho. Mas espera aí, não querer aprender saxofone não é errado, então é algo assim arbitrário. Então as minhas orientações, elas têm que ser baseadas em princípios, não na emoção do momento. Eu estou com raiva, ou estou com emoções negativas, eu pulo, eu castigo. Eu estou bem, eu não castigo nada. Então as crianças aprendem já a manipular isso. Eu só falo de coisa errada quando eu estou bem, elas aprendem a observar isso. Agora sim, não, independentemente da emoção do momento, independentemente da pressão social. Meu filho fez uma coisa inadequada, eu estou cansado, eu estou triste, com raiva, seja o que for, mas mesmo assim eu vou dar uma disciplina equilibrada. Eu nem vou extrapolar demais quando eu estou ruim, estou para baixo, e nem vou extrapolar o lado bom, ser bonzinho quando eu estou bem. Colocando isso, e também meu filho se comportou mal, então as pessoas voltam, não tem nada, deixa, mas é algo inadequado. Mas não, peraí. É uma questão de princípios, de certo ou errado? É uma questão de preferência pessoal? É uma questão de princípios, então eu vou agir assim. É uma questão de gosto pessoal, eu posso agir diferente. Ser flexível, mas dentro de uma coerência, dentro de regras, dentro de normas. Aí a criança vai absorvendo essa autonomia. Mas agora sim, se eu próprio não sei diferenciar o que é questão de princípio, o que é questão de mera preferência, questão de certo e errado, de questão de gosto pessoal, questão de certo e errado, de ser simplesmente porque eu estou cansado, então eu estou mais irritadiço, ou eu estou mais tranquilo, ou porque pessoas estão falando para fazer ou para não fazer. Também tem o contrário, né? De repente eu quero deixar meu filho fazer uma coisa, não, mas não pode deixar. Não, peraí, mas será que não pode mesmo? Ou será que é pressão social? A pressão social pode ser tanto para liberar quanto para restringir. Então, a pressão social das outras pessoas não é necessariamente errada, mas ela não é necessariamente certa. Então tem que ter equilíbrio e bom senso. Então eu próprio tenho que saber raciocinar, saber diferenciar, para poder transmitir para ele, não só em palavras, mas também transmitir
implicitamente. As crianças aprendem não apenas pela orientação, mas principalmente de forma não verbal. Então, se por exemplo, se o avô da criança dá um presente para a criança, eu falo, Juquinha, agradece ele. A Juquinha, obrigado, vô. Quer dizer, ele está obedecendo a ordem de agradecer. Mas o que eu ensinei para ele? Que esse agradecer é algo desagradável. Porque eu estou falando, Juquinha, agradece ele. Agora você fala, ô Juquinha, você ganhou um presente do seu avô, agradece ele. Ai, obrigado, vô. Então assim, implicitamente, aquilo que não é dito influencia mais, tanto ou mais do que aquilo que é dito de fato. Então, muitas vezes, nosso tom de voz, nosso próprio comportamento, nosso exemplo influencia muito mais do que as nossas palavras. Então, não entendo porque o meu filho não faz isso. Eu falo tanto, tá, mas o que você faz? O que você estimula? Olhar o contexto. Então, não é tão simples assim. Então, a gente tem que aumentar o nosso próprio nível de pensamento. Então, eu vou responder perguntas por mais alguns minutos. Se alguém quiser ir embora, pode ir. Deixa eu só ver. Quiser perguntar alguma coisa? Quer comentar? Sim. O meu filho, ele tem 13 anos. 13 anos. Então, não vem na escola. Não vai bem na escola? E a professora a menina não quis esperar, mas eu quis esperar, né? Foi embora porque o problema, assim, ele aprendeu a escrever e ler o ano passado. Aliás, foi. E ele repetiu a quinta série. Esse ano passado ele passou. Foi para a sexta série, aprendeu a ler, ele escreve, mas ele tem muita dificuldade na leitura. Na concentração. Se eu estou junto para ajudar a fazer a lição, se alguém está ali junto ajudando, ele faz tudo certinho. Mas se deixa ele sozinho, ele se atrapalha todo. E assim, a gente fala uma coisa para ele, ensina aqui e nem 10 minutos eu vou perguntar a mesma coisa que a gente acabou de ensinar, ele já não lembra mais. Tipo assim, já fugiu. E assim, não é só na escola, porque em casa, para arrumar um celular, pôr em qualquer jogo, colocar em qualquer programa na televisão, ele sabe mexer tudo. E na escola, assim, e a professora pediu para que ele também passasse por isso, né, para ter uma ajuda psicológica e daí encaminhar para onde tem que encaminhar, porque ele já fez exame neurológico, também não deu nada, mas a professora falou que fez um teste com ele e assim, olha, pelo teste pelo teste que eu fiz com ele tem um pouco de distúrbio, né, déficit de atenção. E ele fica assim. Para as outras coisas ele é super esperto, mas na hora da escola ele não consegue fazer sozinho as lições. Ele lê, se você ensina aqui, Guilherme, assim, aqui tá bom, você respondeu ali na hora. Se você for tirar aquela lição e falar, agora escreve esse nome de novo, ele não consegue mais. Qual é o seu nome? Sandriane. Sandriane, chamada Sandra. Então, esse problema de jovens chegarem com 10, 15, até 18 anos sem saber ler e escrever, você pode até conhecer as letras, mas não sabe juntar as letrinhas e formar palavras, juntar palavras e formar frases, entender que está sendo dito e falado, escrito. Esse é um problema que está sendo bastante comum. Que nem eu disse, as faculdades estão com problemas, porque assim, jovens do primeiro ano de faculdade não sabem pegar um texto simples e ler, entender e formar e analisar. Então, um problema assim bem amplo, bem pessoal. E aí que tá, como eu falei, desenvolvimento. Um lado tem o lado genético e o lado ambiente. Um vai interagindo com o outro. Agora assim, se a criança ela tem um cérebro normal, tem um organismo normal, só que o ensino é deficiente, como é que ela vai se desenvolver plenamente com o ensino deficiente? Não é mesmo? Então, antigamente que eu falo assim, lá uns 20, 30 anos atrás até, as professoras ensinavam a ler e escrever no método, digamos, clássico. Então assim, primeiro ensinava o A, E, I, O, U,
fazia exercícios para ensinar a coordenação motora, fazer curvinha, tudo mais. Aí ensinava, tinha a primeira letra, B, B de balão, ba, be, bi, bo, bu. Aí repetia várias vezes, tudo. Aí depois letra C, C de casa, K, Q, K, aí tudo, né? Aí dependia da cartilha, fazia diferente, mas basicamente era isso, até chegar na última letra, aí aprendia. E isso memorizava bem na nossa cabeça. Então é por isso que pessoas de 40, 50, 60 anos que tem só o primário, às vezes sabem ler muito bem, e jovens de 18 anos, hoje em dia, tem ensino médio, do primeiro ano de faculdade ou curso técnico e não sabe ler. Pode até conhecer as letras, mas não sabe ler. Porque hoje o método deixa, aí conforme a criança vai falando, a gente vai ensinando a letra. Ó, prefeitura, ó, isso aqui é a letra P. Ok, isso funciona com adulto. Você vai alfabetizar um adulto. Isso é método para alfabetizar adulto, não alfabetizar criança. Ah, mas esse é um método mais, pela ideologia, é o mais bonito, é o mais ideológico, é assim que devia ser, mas o ser humano não funciona assim. Então a criança, ela tem o ensino que ela recebe é deficiente. Então o organismo está pronto, mas não recebe a orientação básica. Então como a criança vai aprender? Agora sim, ele não tem deficiência neurológica. O problema dele é com o ensino. Essa dificuldade dele é com todas as matérias? Sim, ele é mais português. Mais português. Que é na hora de escrever, ler. Certo. Então tem crianças que têm mais habilidade com algumas e menos habilidade com outras. Todos nós temos mais pendor para algumas coisas do que para as outras. Tem gente que sabe cozinhar melhor, tem gente que sabe dirigir melhor. Então todo mundo que tem o cérebro, o corpo perfeito, assim, perfeito em termos, né? Pode aprender a dirigir, pode aprender a cozinhar. Mas algumas pessoas têm uma habilidade especial, tem mais habilidade que as outras. Então, talvez assim, não é condenado a não aprender. Pode? Só assim, uma pergunta. Ele vai vir, vai marcar consulta, ele vai vir passar individual com o senhor? Pode ser, ele pode dar uma orientação. Eu não sou psicopedagogo. Mas porque assim, deveria ser pedagogo, né? Assim, vou te dar umas orientações agora que já podem ser razoáveis, você já pode ajudar. Então, por exemplo, imagina que fosse o contrário, uma criança que tem uma habilidade verbal muito grande e tem dificuldade com matemática. O que ela pode aprender? Primeiro, a matemática tem que aprender passo a passo. Então, às vezes a criança não sabe fazer potência, ou o jovem, mas não é que ele não sabe fazer potência, ele não aprendeu a fazer os cálculos básicos, somar, dividir, multiplicar e subtrair. Isso é a base de tudo. Então, se ele não aprendeu a dividir coisas simples, como é que ele vai fazer coisas mais complexas que é baseado naquilo? A língua portuguesa, a certo ponto, é assim também. Então, o jovem que tem dificuldade de matemática, é bom ele reaprender desde o começo. Ele pode, por exemplo, aprender a escrever números bem legíveis, grandes, escrever... Ele vai fazer uma conta, uma equação, tem vários... 2 mais 51 menos não sei o que, vezes tal, tudo. Fazer números bem grandes, fazer um cálculo de cada vez. Também ele pode escrever os cálculos, as regras. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Para ele memorizar, usar. Se o jovem ele tem habilidade verbal, uma habilidade verbal maior e uma habilidade matemática menor. Então ele usa a habilidade verbal para maximizar a habilidade matemática. Então, a forma como ele escreve, tudo, pode criar jogos matemáticos, transformar aquilo numa coisa divertida, e dividir mais em etapas. Agora, no seu filho, é o contrário, ele tem habilidade matemática maior e tem habilidade verbal menor. Então, como que a gente poderia dividir? Estou levantando a pergunta para você reflete. Como que poderia dividir o aprendizado do português, vou voltar desde o começo, né, o que é vogal, o que é consoante, quais que são, como é que forma, tudo. Usar esse raciocínio lógico dele, lógico matemático, na língua portuguesa,
A língua portuguesa, ela não é 100% lógica, ela é meio temperamental, né? Às vezes funciona de forma meio possível, mas dá para você usar, fazer o contrário, você usar o raciocínio lógico matemático que ele tem para ele, através desse ele aprender esse. Então usar como metáfora. Então, aliás, essa é a base das metáforas. Então, assim, se por exemplo a pessoa vai estudar ciência, né? O nosso corpo é feito de células. Não estou entendendo. Olha, Joãozinho, é o seguinte, a célula do corpo é como se fosse uma cidade. Então a membrana são os limites da cidade, né? Imagina que a cidade tem um muro, tem proteção. A prefeitura da cidade é o núcleo. Assim, vai explicando. A criança não entende que é uma célula, mas ela entende que é uma cidade. Então você usa o entendimento do que é uma cidade para explicar o que é uma célula. Com adultos isso funciona também. Isso que é metáfora, parábola. Né? Então por que os grandes pensadores, Jesus, os apóstolos, os profetas usavam parábolas e assim por diante? Para o povo entender. Se eu for explicar para você o que é misericórdia, o que é empatia, talvez você não vai entender, vai ser muito complexo. Mas se eu te falar de uma pessoa que foi assaltada e foi deixado a ponto de quase morrer no meio da rua, aí veio uma pessoa de outra raça, que essa pessoa tem preconceito, e apesar da diferença de raça e de preconceito, ajudou ela. Né? Você está lembrando do que eu estou falando? Aí você vai entender muito melhor o que é. Às vezes uma coisa muito complexa, ela pode ser simplificada através disso. Então, vou dando um exemplo. Eu não sei o que é uma célula, mas eu sei o que é uma cidade. Pelo meu conhecimento do que é uma célula, do que é uma cidade, eu entendo ou explico para outra pessoa o que é uma célula. Dá para usar isso para N coisas. Então, como usar essa habilidade com eletrônica, como usar essa habilidade com matemática para colocar na língua portuguesa? Então, como fazer isso? Estou fazendo pergunta. Então, achar essa resposta ou essas respostas vai ajudar ele. A capacidade ele tem. Então, precisa conseguir aprender a falar na língua dele, traduzir a língua portuguesa para a língua dele, para ele entender o assunto. Então assim ele vai conseguir se desenvolver mais. Ok? Quem quer perguntar alguma coisa? Bom, então, o meu é Vanessa. Pelo visto, eu estou vendo aqui que é no geral, né? As crianças terem dificuldade em aprendizagem. Vanessa, filha ou você? É meu filho. Você é Vanessa? Eu sou a Vanessa. Ele tem 8 anos também, está passando pela mesma situação de como as crianças estão vendo. Tipo assim, é no geral, hoje em dia. A tecnologia está muito avançada, então eles estão tendendo mais para isso. Eu, assim, da forma que eu procurei um psicólogo, que a professora também indicou, encaminhou ele, foi para ajudar ele na formação dele. Porque na escola ele também está que nem todos, ele está indo para a 4ª série sem saber ler. Está com uma dificuldade muito grande, inclusive eu estou tendo que ser mãe e pai dele, porque devido a algumas coisas que aconteceu ali, e eu trabalho fora, então ele está tendo a ausência do pai e da mãe. Então, isso, ele fica com a minha mãe, e a minha mãe cuida de um monte de criança. Então, ela não está tendo tempo para ficar dando atenção no geral para ele, as partes que ele precisa. Eu estou tendo que pagar uma pessoa para ajudar ele, auxiliar ele em casa para estudar, e eu creio que isso daí está dificultando muito. Ele começou a ter problemas assim de personalidade, que assim, em casa ele é de um jeito, na escola ele é de outro. Em casa ele é bem atencioso com tudo, e na escola ele fica meio retraído e não quer fazer as coisas. E eu vejo que isso aconteceu depois que o pai dele foi preso. Ele tinha 3 anos e ele era muito ligado ao pai dele. E isso influenciou muito na vida dele e até hoje está influenciando. Por isso foi o meu motivo de procurar um psicólogo para ajudar ele nessas questões. E de escola mesmo, eu estou tentando fazer o que eu posso para ajudar, porque eu trabalho fora. Então, chega um tempo que eu chego em casa, dona de casa sabe como que é. Tem que fazer as coisas, mas tem que dar atenção. Então, esse é o meu motivo. Mas assim, no geral, ele está com 8 anos, ele também não sabe ler. Então, eu tô vendo que aqui é, como você falou mesmo,
são situações iguais em ambientes diferentes. Então, Vanessa. Isso. Então, Vanessa, uma ideia que pode às vezes causar ansiedade, preocupação na gente ou frustração é o seguinte: achar que, não, se eu estou agindo certo, o resultado tem que aparecer logo. Então, se o resultado não aparece, eu devo estar agindo errado. Assim, não necessariamente. Então, muitas vezes, a gente tem que agir de forma adequada durante semanas, meses ou anos para conseguir ter resultados parciais e graduais, aos poucos. Então, não é algo que você vai... Qual é a forma adequada de agir nesse caso? É essa. Eu fiz. Cadê o resultado? Não, calma, é gradual. Então, assim, quando uma pessoa planta verdura, alface, tomate, essas coisas assim, os resultados vêm mais rápido, mais breve. Quando uma pessoa planta frutas, planta pomar, costuma de ser um pouco mais demorado. Então a gente não pode plantar nem só verdura, porque senão a gente não vai ter frutas lá adiante, e nem só frutas, porque senão a gente vai, daqui até lá a gente vai passar fome. Então, os resultados, quando a gente age de forma adequada, são graduais. A gente não pode fazer tudo, a gente não pode controlar tudo. Então, no seu caso, assim, o ideal é que não tivesse acontecido esses incidentes, esses planos que aconteceram na sua vida, que tivesse pai e mãe juntos, os dois, não só juntos fisicamente, mas juntos de fato, ajudando, colaborando, por exemplo. Isso afeta realmente os filhos. Que nem eu disse, depois disso ele começou a ter um comportamento meio... criança, ele tinha 3 anos, agora ele tá com 8. Então, tipo assim, ele começou a ter um comportamento diferente. E você repara, tipo assim, antes tinha mãe ou tinha um pai perto. Aí, de repente, não ter os dois, porque o pai tá lá e a mãe teve que trabalhar. Aí, não sei, pode ser que isso tenha afetado bastante a vida dele, com certeza, porque eu creio que, como eu tive meus pais próximos quando eu era pequena, então eu sei que isso influencia. Então é complicado falar, porque eu quero ajudar ele num sentido, inclusive eu estou vendo as formas que eu posso fazer para ele. Assim, a deficiência escolar aqui é muito difícil, muito complicado, tanto que todos nós moramos aqui, todos nós vamos com menos dificuldade. Não é só aqui, outras cidades também. E aí, assim, a gente procura dos meios mais, não sei, para ajudar ele nessas questões de escola. Mas em questão pessoal mesmo, é que eu estou tentando ajudar ele. Para ele se identificar. Tem mais figuras masculinas? Vô, tios? Então, a princípio ele está sendo criado por mais figuras femininas, que no caso comigo tem o meu filho mais velho, que ele vai fazer 14 anos agora, e assim, eles têm briga demais, então assim, ele tem um convívio muito pouco masculino em casa. Aí ele fica com a minha mãe cuida mais de meninas, tem uns meninos também que ficam, só que ele tem um gênio muito forte, que ele é meio agressivo com as crianças. Isso é um problema adicional. Sim, os meninos, de modo geral, estão sendo criados por mulheres. Assim, é necessário para completar o desenvolvimento. Na verdade, a menina também precisa de interação com figuras masculinas, claro, mas assim, no caso da menina, a figura imediata é a mãe e a figura masculina é a contraparte. No caso do menino, ao contrário. A figura masculina seria a principal e a feminina a contraparte, para ter um equilíbrio. E é um problema, assim, geral. Dá para contornar? Dá. É fácil, é rápido, é imediato? Não. É possível? Imagina de forma adequada. Então, assim, você, e você também, falou várias coisas que são importante, então você já tem uma noção do que fazer. É possível melhorar? Muitas vezes é possível aperfeiçoar, mesmo que você esteja... O nosso modo de agir, ele não é 100% certo ou 100% errado. Muitas vezes ele tem graduações.
eu já estou agindo de forma adequada e posso melhorar um pouco mais. Eu posso aperfeiçoar um pouco mais. A gente não deve ser perfeccionista com a gente mesmo, é um processo gradual, a gente é imperfeito, nós temos limitações, nós somos seres humanos, a gente pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, nossa energia não é infinita, nosso conhecimento não é absoluto, assim, mas dentro do razoável a gente pode aprender certos princípios, agir de acordo com princípios. Então a tendência é gradualmente ir se ajeitando. Então, digamos, uma pessoa está dirigindo um carro, está indo de uma cidade, digamos, de São Paulo até o Rio de Janeiro, 400 quilômetros. Pelas placas a pessoa vai percebendo que ela está se aproximando. Aí de repente a pessoa percebe que ela pegou o caminho errado. Então ela não pode simplesmente parar o carro e dar marcha ré. Não pode simplesmente pegar e passar por cima dos canteiros, ou seja o que for. Porque muitas vezes não é um simples canteiro, muitas vezes ela tem um monte de mato, construções, tudo. A pessoa tem que ir aos poucos e vendo como que ela vai retornar para o caminho que ela estava indo para chegar no objetivo dela, que é aquele lá. Então, às vezes, um desvio, um erro que acontece na nossa trajetória, a gente tem que ir fazendo um esforço para ir acertando. Então, a gente nem pode esperar que vai ser imediato e nem desistir. Então, se você teve um desvio na sua trajetória, não vamos decidir no moral, estou falando consequências da vida, essas dificuldades todas. Mas se você indo prestando atenção, indo aplicando, peraí, Rio de Janeiro é para cá, eu peguei um desvio, estou indo para lá, então peraí, eu tenho que ir mudando o caminho para cá. Então, não é uma linha reta. O menor caminho de 2 pontos é uma reta, mas na vida real não existem muitas linhas retas. Você tem que ir sabendo contornar os obstáculos e assim por diante. Então a tendência é gradualmente vai acertando. Aí também gradualmente ele próprio vai desenvolvendo capacidade de compreensão. Você falou que ele tem 8 anos, né? Então o pensamento dele ainda é bastante concreto. Então ele tem mais capacidade de abstração e de raciocínio do que uma criança de 5 anos, mas ele tem menos do que de uma criança de 10, de 12. Então, se você ir conseguindo direcionar e com o tempo ele próprio vai desenvolver maior capacidade, tanto pelo lado biológico quanto pela sua orientação, então ele próprio vai ter autonomia, peraí, vou agir de forma diferente. Então ele próprio vai ter isso, gradualmente. E também um detalhe importante, a família, a casa é um ambiente, a escola é outro. Então, tem comportamento diferente na casa e na escola. Mas são ambientes diferentes. É até razoável a gente ter reações diferentes, né? E mesmo a gente, né? Porque ninguém aqui assim, aqui a gente não vai ter comportamentos iguais que a gente tem na nossa casa. Aqui a gente está num ambiente mais formal, a gente está num posto de saúde. Então, até certo ponto é normal você ter comportamentos diferentes em ambientes diferentes. Agora, se o comportamento lá é inadequado, o que está acontecendo nesse ambiente? Quais são as contingências? Então, como ele é tratado pelos professores, os colegas, não estou falando de quem que é a culpa. A questão é, o que acontece nesse ambiente, que é diferente desse ambiente, que ele tem comportamentos tão diferentes, inadequados. O diferente não é errado necessariamente. Mas se é inadequado, é o que acontece. Então é bom verificar isso também. O que você ia falar? A menina perguntou se é para me deixar alguma coisa marcada, porque a minha situação é mais parecida dela, né? A minha tem 8 anos também, né? Só que eu queria que ela viesse aqui para ver. Só eu, precisava dela também para participar. Ela está precisando de umas palestras assim. Isso. Eu converso com a gerente, então assim, eu não sou psicopedagogo. Então assim, eu não sou especialista em crianças, estou falando algo assim, em geral eu posso dar orientações. Assim, dependendo do caso, talvez seja necessário buscar assim, mais orientações e mais acompanhamento. Mas você pode... É que eu
caso dela, aconteceu uma tragédia em casa, que o pai dela sofreu um acidente, então ela era muito amiga. Só que agora praticamente ela sente que ela perdeu o pai, não tem pai, né? Ele não conversa com ela, só lá em cima da cama, né? Então ela tá revoltada por isso. Ele deu derrame, né? Deu derrame? Tomado, assim. Aí ela, nossa, ela não conforma, então ela acha que eu tenho culpa e né? Tudo é, como diz, o peso fica acima de mim. A minha educar ela sozinha. Aí eu queria assim que uma pessoa conversasse com ela para ver se a mente dela. Isso é, como é que é o seu nome? É Meire. Meire? É. Então, Meire, também é gradual, né? Então assim, a gente prefere, o ser humano, a gente prefere sentir culpa que sentir impotência. Então assim, se ela fosse mais nova, talvez ela achasse que a culpa era dela. Aí quando ela está desenvolvendo, tem um certo desenvolvimento maior, a culpa tem que ser de alguém. Ela fala, a culpa foi sua, pai, por que você foi trair? Só que ela não sabe. A culpa que ela fala é sua, da mãe, ou é do pai? É do pai, pra que o pai foi trair, né? Infelizmente ele não sabe por que ele traiu, né? Traiu, né? E aconteceu. Faz tempo isso? Tem 1 ano e 5 meses. Então, até um certo ponto, Meire, é normal a gente demorar um pouco para processar uma perda, uma mudança para pior, uma mudança desagradável. A gente não pode achar que o sentimento de perda, o sentimento de luto, isso é um luto também, é nesse sentido. Na mente dela, ela acha que o pai dela foi embora, não tem mais pai, né? No pensamento dela. Porque não é aquele pai que conversava com ela, que passeava com ela, não tem mais aquilo, né? Foi uma perda, né? Ela tinha uma parte na casa dela, não tem mais. Foi uma perda, é natural sentir raiva, tristeza. Igual eu também, às vezes tem dia que eu me belisco pra ver se é verdade o que está acontecendo, né? Belisca quem? Ele ou você? Você belisca você mesmo ou ele? Que eu falo assim, será que é verdade o que está acontecendo? Porque ele tinha um outro jeito e hoje totalmente diferente, né? Ele tem perspectivas de melhora? Como que é? Ele melhorou um pouquinho, né? Em vista do que ele ficou, melhorou. E agora eu já consegui tirar fralda, essas coisas já, né? Mas não é aquela pessoa que era. Seja bom fazer fisioterapia nele para o corpo não atrofiar, né? Eu vou levando ele lá no hospital de França. Então, que nem eu disse, né? Até uns 2 anos mais ou menos, a criança acha que tudo gira em torno dela, tudo existe por causa dela, tudo. Aí a criança, o aprendizado da criança é justamente o amadurecimento, passar de criança para adulto. É justamente perceber isso, olha, nem tudo é do jeito que você quer, como você quer, quando você quer, nem tudo, as coisas não giram em torno de você, as coisas têm existência própria. Ela tem muito medo também, assim, é um medo. Aí né, de noite eu coloco ela para dormir e o pai do lado, ela do outro. Ela não fica junto dele. Não, mãe, eu não fico, eu sinto que eu junto do pai, eu estou sozinha. Aí ela fica perto de mim até a hora que eu for deitar, mas ela não fica no quarto sozinha. Então, até um certo ponto a gente tem que ter paciência e compreender, e explicando aos poucos. Não dá para explicar, dar uma explicação de 5 minutos, entendi mãe, tudo bem. Peraí, não é assim, o sentimento não é nem o interruptor, você liga e desliga a luz, né? Então, tá claro, parte do botão tá escuro. Tô triste, falo uma coisinha, fico contente. Então não dá para esperar, é uma adaptação, né? Provavelmente é o herói dela que faleceu. Então, às vezes uma coisa dessa obriga a criança a assimilar uma coisa que talvez ela só fosse entender e perceber com mais tempo. Porque até mesmo um jovem tem aquela ilusão de onipotência, onividência, posso fazer o que eu quiser. Então, às vezes o jovem se mete em mau comportamento justamente para provar que ele é capaz de tudo. Comigo ninguém pode. Só de tomar cuidado com isso, com aquilo é pra gente fraca. Eu sou forte, eu posso vencer tudo. Aí o jovem, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Não é bem assim, né? Você fica cansado, você tem limites, você não consegue o que você quer. E às vezes a criança é obrigada a entender isso, assimilar isso de uma forma... É que nem quando... Uma revolta, ela sente uma revolta, né? E fica engasgado, né? Às vezes ela quer ir para casa dos coleguinhas e não quer voltar, quer dormir por lá, porque na casa ela não tem um pai dela, né? Aí está sendo difícil para mim. Talvez você pudesse deixar um pouco, dormir um pouco. Às vezes eu deixo, mas só se você deixar um dia, outro dia quer, né? Para colocar limites, negociar. O seu marido ele não consegue responder, ele não
tem nenhuma reação ele? Nem piscar o olho, nem... Não, às vezes ele conversa com ela, mas assim, mas não é aquela pessoa que sentava com ela, brincava com ela, né? Ela não conforma com o que está acontecendo, né? Ele conversa assim um pouquinho com ela, Então, Meire, é que nem eu disse em outros casos, evitar os extremos. Né? Um extremo é você querer que ela entenda e mude totalmente de forma rápida. Não é assim. Ajudar, né? Porque eu sinto sozinha para cuidar dos dois, né? E o outro extremo seria desistir. Ah não, ela não vai me interagir com o pai. Isso mesmo, você vai morrer, dane-se. Bom, mesmo que tivesse morrido, teria que... uma forma equilibrada de processar isso, de integrar isso. Eu acho que se eu tivesse morrido, ela já tinha conformado melhor, eu acho. Pode ser que sim, pode ser que não. Situação e não fazer o que fazia com ela, né? Então, aí novamente, né? Talvez muito mais, talvez não, provavelmente. Mais do que a sua orientação verbal, filha, tal, mais importante do que isso é o que você transmite sem palavras, né? Como que você processa isso, como que a Meire processa isso. Aí lembra a história do caranguejinho, né? Sabe que o caranguejo é um bicho que anda de lado. Aí o papai caranguejo chegou no filhotinho: caranguejinho, por que você anda de lado? É deselegante. Por que você não é como os outros animais? Os animais andam pra frente. Você tem que andar pra frente, caranguejinho. Aí o caranguejinho responde: ah, tá bom, pai, me mostra como é que faz que eu faço igual. Quer dizer, a criança ela não fala isso, nem a pessoa fala pra criança, mas muitas vezes a gente... Tá, eu sou ansioso e quero que meu filho seja tranquilo. Eu sou negativista e quero... Assim, então muitas vezes a gente faz igual. Então assim, eu sou negativista e quero que meu filho seja otimista, seja positivo e assim por diante. Então assim, eu não processei a perda do meu marido e quero que minha filha processe bem a perda, a mudança que teve com o pai dela. Então a gente tem que... será que eu próprio preciso processar melhor essa mudança, essa perda, para daí eu poder alterar, orientar melhor a minha filha? Então primeiro mude a você mesma. Se eu quero que meu filho e minha filha seja mais Y, então eu tenho que ser mais X. Então, para refletir, né? Não estou dizendo que é culpa, não estou falando nada disso. Estou falando que a gente tem que analisar como que a gente pode orientar melhor os nossos esforços para ter esses resultados diferentes. Mudança em nós primeiro, para depois mudar, talvez tentar mudar o outro. Ok? Aí tenta então fazer uma consulta individual, mas basicamente vai ser isso. Né? Não é necessário ela vir, né? Não, pode até... Assim, no caso de criança eu atendo mais o responsável. Criança é mais difícil atender individual, atender particular. Ou às vezes atendo os dois, a mãe e a criança. No caso do jovem e adulto que eu faço isso. Eu atendo o responsável e atendo o jovem se ele quiser. Mas pode ser, cada caso é um caso. Não tem uma regra fixa assim. São mais princípios gerais. Doutor, meu filho foi encaminhado com síndrome depressiva. Eu sou depressiva e eu tive uma crise forte há 3 anos, inclusive feriado, tudo dele no período que eu não podia cuidar. E ele está tendo sintomas que desde lá até agora não melhoraram. Ele fala para mim assim, ele acorda de manhã e fala assim: nossa, de manhã e durante o dia. Mãe, eu sei que eu estou acordada, mas parece que eu estou dormindo. E quando ele faz isso, ele dá um branco porque ele some. Você fica ali, Ítalo, ele não te responde. E aí eu passei no pediatra e o pediatra encaminhou ele para o psicólogo. Certo. Mas seu nome? Marli. Então, aqui não diz, eu não sou psicóloga infantil, né? Então não vou atender tanto criança. Até posso assim, atender você, talvez ele. Eu tenho que analisar o caso. Mas aí, ele tem quantos anos? Tem 10. Seu nome é Marli? É, Marli. Ele tem 10 anos.
Na família, são quantas pessoas na casa? Eu, meu marido, minha filha e ele. É sua filha? Tem quantos anos já? 18. 18? Aí você falou que você tem ou teve episódio de depressão. Hã? Eu fui diagnosticada como esquizofrênica. Agora não, já estou bem né? Certo. Mas tratamento lá não faz. Arcaísmo? Certo. Não tinha só. A idade de vocês está pressionada de vocês. A família vai ter você vai ir? Posso ir, tem que trabalhar ainda. Quando eu pego declaração lá mesmo? Isso, pega ali. Tá bom, obrigada. Tá bom? Até mais. Meire, Marli, mas com ele. Então, Marli, aí envolve um pouco de tudo isso, né, que eu falei. Aí o pai dele continuou com você, mora lá. E ele, como seu marido também tem depressão? Não. Então, assim, tudo que nós somos tem um lado genético, né? Então, toda pessoa pode ter uma predisposição para determinados pontos fracos. Mas isso não é destino. Não necessariamente a pessoa vai desenvolver um determinado problema porque tem aquele ponto fraco. Depende da interação com o ambiente, aprendizado, as decisões da pessoa. Então, assim, pode ser que ele tenha herdado algumas predisposições suas, né, em algum sentido ser mais semelhante a você do que o pai dele. E também, Merli, assim, embora o pai seja o herói do menino, ele também é muito apegado com a mãe. No caso, ele é comigo. Enquanto a menina é muito apegada com o pai. Então, assim, na verdade, os dois de formas diferentes, né? Então, assim como é que nem eu falei, a criança ela pode tanto desenvolver uma personalidade parecida com o pai ou mãe do mesmo sexo e buscar uma pessoa do sexo oposto com uma personalidade igual do outro, ou se ao contrário. Tudo. Então pode ser também que em parte, né, o seu filho pode ser não. Tudo que a criança é uma esponja, ela absorve as coisas do ambiente. Né? Então a criança ela pode ter aprendido bastante com você. E isso é um comportamento que a criança absorve, desenvolve. Né? Não só como ela interage com a escola, com as coisas, mas também como se sentia, como pensar. Então, só na escola não tem o que reclamar. Até o tio da van fala, nossa, ele é muito criativo, ele entra quieto e sai calado. Na escola é a mesma coisa. Isso não é necessariamente bom. Isso pode ser ruim também. Então, mas assim... Para a criança é cômodo, para o professor é cômodo, né? Ele não teria boas notas, as notas dele são excelentes. Certo. Teve uma época que eu fui pro Piauí, lá as meninas ficaram de queixo caído, porque as notas dele eram boas. Certo. Agora precisa ver se ele está agindo, ele está fazendo isso com uma motivação de uma forma saudável ou de uma forma compulsiva, de uma forma patológica. Uma pessoa, principalmente uma criança, ela pode agir certo por um motivo errado. Errado que eu falo aqui não é sentido moral, mas digamos, não, eu tenho que tirar nota boa porque eu tenho que ser perfeito em tudo. Assim, não estou falando que seja o caso, mas assim. Então, o comportamento, ter notas boas é bom, mas essa motivação, eu tenho que ser perfeito em tudo, isso vai causar problemas para a criança, ou agora ou no futuro, porque é um pensamento obsessivo. Eu tenho que ser perfeito, se tiver um errinho, uma falha, o mundo vai acabar. Então, isso não é bom. Então, assim, a criança, às vezes ela aprende, absorve esses comportamentos. Então, teve uma vez que eu estava no ônibus. Aí entrou assim, 3 pessoas. Uma mulher que devia ter uns 50, 60 anos. Uma mulher mais jovem que devia ter uns 30 anos.
e uma menina, que devia ter uns 5, 6 anos. Então primeiro entrou uma mulher mais madura. Ela entrou, era mãe, filha e neta. A mãe, a avó, né? Ela chegou assim, se jogou na cadeira, no banco. Ai, como eu sofro. Assim, assim respirando, tipo, chamando atenção lá, como eu sou ansiosa, como eu sofro. Assim. Às vezes me tinha uma angústia. Aí entrou a mãe, a filha da senhora e mãe da menina. Tava pagando assim, tudo sóbria, portada assim, tudo bem séria. Aí subiu a menina, passou, ela pegou e se jogou na cadeira igualzinho à avó. A Brisinha estava imitando, ela até a respiração, tudo, assim, de uma forma assim, espetacular. Assim, então a criança imita mesmo. Então ela teve esse aprendizado, o seu filho teve esse aprendizado, né, em parte. Não estou falando de culpa, não estou falando que é de propósito, não estou falando que você chegou, olha filho, seja depressivo, não é isso. Aprende imitando. E nós não somos perfeitos, a gente tem como dar um exemplo perfeito, né? Mas se a gente quer melhorar o comportamento de um filho nosso ou filha, e esse comportamento é algo que a gente próprio tem um comportamento parecido, então a gente tem que aperfeiçoar o nosso comportamento até a nossa palavra ter mais validade, né? Senão vira um caranguejinho. Vira um caranguejo. É isso que esses 3 anos eu estou tentando fazer. Eu tive uma crise, eu tentei o suicídio, eu fiquei 21 dias na UTI. E aí fui pra casa, e quando eu entrei dentro de casa, ele olhou pra mim e falou assim, não vou ficar com você, eu tenho medo da minha mãe. Até hoje, ele não dorme sozinho, não mais apagado. E aí na época, essa Vanessa que estava aí, é minha enteada. Ele ficou 3 meses morando com ela, porque quando ele chegava em casa, ele chegava na porta e já começava a passar mal. Ele vomitava, ele dava diarreia. Então não é a mesma casa que mora, né? Não, ela mora aqui no Não, eu tô falando aquela que saiu daí com o Cauã, a Vanessa. Ela é minha enteada. A loira, pensei que era... a loira, não, essa daí mora comigo. Essa é que cuida de... Essa aqui é sua parente ou não? Não? Acredito que ela é sua filha. Não, essa é minha filha. Aquela que estava sentada aí é a minha enteada. Aqui cuidou do meu filho. E aí ele ficou assim desde lá. E eu achei que isso assim, eu fui melhorando, estou procurando trabalhar ele. Não, claro. Só que eu achei que isso fosse melhorar gradativamente. Então, não foi o que está acontecendo. Então, Maria, foca. Tudo bem, você tem que buscar orientar ele. Ok, mas foca assim em você próprio atingir seu equilíbrio. Você também transmitir isso para ele de forma não verbal. E não assim, eu vou representar um papel para ele. Não, né? Você realmente desenvolver um equilíbrio seu, tudo para... Assim, tudo que acontece influencia a gente. Então, foi assim, um evento assim, fora do comum, né? Então, isso realmente afeta a criança. Agora sim, a criança, às vezes por causa de um acontecimento, ela é obrigada a entender coisas que ela não está muito preparada. Tipo, que a mãe, que os pais são seres humanos imperfeitos, que eles também erram, problemas de saúde e tudo mais. E uma série de outras verdades que a pessoa vai aprendendo conforme vai se desenvolvendo na sua vida. Né? Então, tem que ser compreensível. É o que eu falei para Vanessa, né? Evitar aqueles extremos, nem querer forçar uma mudança mais rápido que ele está preparado agora, nem largar, deixar assim mesmo e tudo bem. Então, assim, ir fazendo os estímulos conforme ele tem a capacidade dele atual, e essa capacidade atual tem variações, vai aumentando, mas também pode ter pequenos recuos, que também é normal, dentro do razoável. Aí assim, aos poucos, você e a sua família inteira vai se desenvolvendo. Sua filha de quantos anos? 18? Então assim, também é um modelo feminino para ele. Então, o menino não se espelha só
da mãe também. Ele olha a irmã mais velha, as tias, as mulheres. Assim como a menina não vê só o pai, ele pode ver o avô, pode ver as tias, os irmãos mais velhos. Também tudo isso ajuda para formar o modelo que a pessoa tem. Então assim, mesmo se ele se identifica bastante com você falou que sim, né? Então é gradual, ele vai desenvolvendo a autonomia dele conforme ele crescer. Ele tem 8 anos? 10? Então ele já está um pouco mais perto ele tem uma capacidade de pensamento maior do que o do filho da Vanessa, que tem 8, né? Então ele está mais perto da puberdade, o cérebro dele está pronto e tudo mais. Então se gradualmente você agir de uma forma sábia, então gradualmente você vai conseguir retornar para a trilha certa, a trilha adequada. Esse sintoma que ele está tendo, a tendência é desaparecer. Vai ser mitigado se o ambiente for propício para isso. E é claro que é importante assim que vocês cuidem de vocês próprios, né? Que você, seu marido, sua filha, vocês cuidem da sua própria saúde emocional, do próprio equilíbrio, do próprio crescimento, para que a família seja em conjunto mais saudável, para que seja uma bacia com vinho, não com vinagre. Então, isso que eu estou falando, isso que eu falo para a criança, se aplica para a gente próprio também. Então, você tem que ser razoável com você, nem exigir demais de você, a ponto de você ser perfeccionista, talvez tentar desanimar, e nem pegar tão leve a ponto de você não fazer nenhuma mudança. Então, você também tem que cuidar da sua criança interior, né, para assim diante, né? A gente tem um aspecto nosso, esse aspecto instintivo, que ele é um pouco infantil sempre. A gente quer segurança, a gente quer reafirmação, validação, né? A gente tem dificuldade de aceitar certas verdades da vida, tudo. Então, você tem que cuidar da sua criança interior para você poder estar mais apta, não só você, mas todos os adultos em volta, para poder divertir. E a vida não precisa ser uma eterna sala de aula, um eterno curso, né? A família ela pode e deve ter um ambiente leve. Vamos assistir um filme, vamos fazer pipoca, vamos esquecer alguns problemas, levar uma vida normal, não viver em função do problema. O problema é um detalhe da nossa vida que gira em torno da nossa vida, não é nossa vida. Então isso é muito importante. Porque se a pessoa se identifica muito com os problemas, a pessoa só melhora até um certo ponto. Porque se a minha vida gira em torno do meu problema, se eu deixar de ter problema, deixa de ter o centro. Não pode deixar de ter o centro, tem que ter um centro na minha vida. Então se o centro é o problema, tem que manter o problema. Mas se o centro são os princípios, as leis naturais, algo maior do que a gente, nossa vida sempre vai ser centrada. Pode se desestabilizar às vezes, mas ela vai se reestabilizar. Então isso é muito importante. Não viver em função do problema. Só tirar uma dúvida. Sim. O senhor indica, então, procurar um psicólogo infantil, porque assim, eu acho que a minha filha ela tem toque, né? E ela passou um trauma com 5 anos, que a gente engravidamos, tivemos um bebê, e ela se apaixonou e com 3 meses meu filho faleceu. Aí ela passou o período do luto, que foi um momento muito difícil. Sua filha tem quantos anos? Hoje ela tem 9. 9, quem que se apaixonou? Não, ela queria muito um irmãozinho. Certo. E aí a gente engravidamos, e ela foram 6 meses que ela, né, foi muito feliz. Só que daí meu filho faleceu, infelizmente. Ela passou o período do luto. E aí depois a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu fiz o pedido do psicólogo, só que ele não saiu. Não tinha psicólogo? Não, E foi a coisa foi acontecendo e a gente foi deixando. Só que daí ela começou essa coisa muito de lavar a mão, ela deixa as coisas muito, tudo na mesma direção, o chinelo. Se ela fecha a porta e ela acha que a porta está aberta, ela levanta umas 10 vezes à noite para fechar a porta. Como que é seu nome? Gilmara. Gilmara? Isso. Você é o marido dela? Isso. Você é o? Heraldo. Heraldo. Então, Gilmara é Heraldo. Posso ir, né? Sim, pode. Obrigada, tá?
Então, assim, os princípios gerais que eu falei se aplicam no caso de vocês também, com certeza. Tudo desde o começo, tudo. Então, se vocês aplicarem esses princípios, gradualmente vai ter melhores. Agora, sim, se achar necessário ter uma orientação mais específica de um especialista, também eles podem fazer isso. Então, eu não sou psicopedagogo, não sou especializado nessa parte. Assim. Então, eu sou mais especializado em pessoas que são adultos e já têm uma certa autonomia. Então, criança, os princípios são os mesmos, mas os parâmetros, assim, são diferentes. Então, o psicólogo interagir, extrair informação, orientar a criança, orientar os pais também. E mesmo o especialista, o psicopedagogo, a primeira consulta é com os pais, não com a criança. Então, fica a critério de vocês. Aqui é um pouco limitado, porque eu estou vindo a cada 4 semanas, mais ou menos. Então, não vai dar para dar aquela orientação toda semana, tudo. Aí uma opção, se vocês não tiverem recursos, faculdade de psicologia, alunos do terceiro, quarto e quinto ano normalmente fazem estágios, e um dos estágios é fazer atendimento com supervisão, tem o professor, eles já são instruídos e o professor que vai dar orientação para eles. Então, assim, o formando, o aluno de psicologia, ele dá a orientação, aí depois, um dia por semana, tem uma reunião em grupo com o professor. Olha, no meu caso, eu estou atendendo uma menina de quantos anos? 9 anos, tal assim, faz tal coisa, ensina isso, explica isso para a mãe, tudo. Então, é uma orientação assim, embasada. Tudo. Então, por exemplo, aqui na nossa região de Jundiaí tem a escola Anchieta. Aí talvez fosse interessante um aluno fosse analista do comportamento. É uma abordagem que é específica para isso. Eu vou escrever essa palavra. Analista do comportamento ou então é esse nome, né? Analista do comportamento, é um tipo de psicólogo. É uma linha da psicologia. Então vocês podem ou procurar um psicólogo que tenha essa formação, ou ir na faculdade. A Anchieta está em férias, eles voltam em fevereiro, em março é aula. Aí poderia um aluno ou uma aluna atender vocês toda semana durante um semestre, 2 semestres. Aí vai, cada caso é um caso. Aí vai ensinar vocês a orientar isso, como administrar esse toque dela. Sim. Aí, se vocês quiserem ter atendimento comigo também individual, que é o critério de vocês, eu vou falar para a gerente que pode marcar, se eles quiserem. Individual com você como que faz? Como? Individual com o senhor como que faz? Tá. Tem que marcar com a gerente que tá programando isso. Porque para nós então é mais fácil, porque como eu trabalho, ela está mais em casa. Às vezes pode ser que eu possa vir junto, às vezes eu venho a senhora da minha filha, às vezes eu venho eu e a minha filha. Daí às vezes é bom acompanhar, para ver o que é. Eu acho que é uma coisa que é normal dela, para mim é normal. Não, para mim eu acho que é normal, mas ela tem muito essa maneira mesmo de lavar, aquelas coisas em todo lugar, entendeu? Então, para mim é normal, só que para ela eu acho que não é. Então, eu não sei. Então eu acho que ela quer que acompanhe, acho que é melhor acompanhar para ver se é um toque. Está atrapalhando ela na escola, né? A professora falou que quando ela é colocada por pressão, tem uma prova, um trabalho em grupo, ela vai pro banheiro e fica 15 minutos lá só lavando a mão. É uma forma de extravasar, seria semelhante a um vício qualquer.
Então ela foge às vezes disso e vai lavar a mão e vai, sabe, é tudo isso. Então, quer dizer, ela tá focando numa coisa que ela pode controlar. Então assim, a prova não tem que acontecer, mas eu posso lavar minha mão. Então, mas como que isso vai ajudar, né? Mas assim, nosso pensamento ele é irracional às vezes. Mas assim, o que poderia ajudar no caso dela? Que série que ela tá? Ela tá indo pro 5º ano. 5º ano? Então assim, muitas crianças deixam para estudar só na véspera da prova. Não sei se é o caso dela, mas... Assim, se toda semana ela se dedicar a estudar, não estou falando do dever de casa, estou falando por conta própria. Vamos supor que... Eu te oriento, sempre a pessoa, que vocês estavam falando aqui, presta atenção, você fala a verdade. Se o pai e a mãe pegar, se ela tem, o dia tem 24 horas, ela chegou da escola, ela vai descansar, vai comer, dessas 10 horas que tem, 8 horas, você vai pegar 1 hora para estudar, lá na frente você vai fazer bem para ela. É isso que eu sempre foco nesses negócios. Claro. Entendeu? Eu estou entendendo o que você falou, e é verdade, tem que focar. Peraí, você está na faculdade de matemática, vamos focar um pouquinho mais na matemática, mas você vai estudar tudo, vai estudar não tudo. Claro, e sim, claro, enfatizar que ele tem mais dificuldade. Lógico, tem mais dificuldade. Então vamos supor, digamos que ela tem uma boa habilidade com língua portuguesa e tem dificuldade com matemática. Tem que focar na matemática. Então assim, ela pode assim, pelo menos uma vez por semana, claro, fazer o dever, mas fora isso, tá? Deixa eu ver de semana. Essa semana, o que eu aprendi de matemática, que é a matéria que é difícil para mim? A professora ensinou a fazer conta com vírgula, conta com número negativo. Então, 2 vezes 5 vezes menos 7. Quanto que dá? Deixa eu ver o que a professora ensinou. Ensinou isso. Recapitula, pega o caderno, fazer boas anotações, recapitular, tá? Aprender bem. 10 vezes um pouquinho por dia também posso fazer. Aí o que acontece? Quando chegar a época da prova, ela não vai ajudar para aprender, porque ela já aprendeu, ela vai talvez recapitular um pouco, então ela não vai ter motivo para ter ansiedade. Verdade. Porque ela já domina. Isso. Então, não precisa esperar a véspera da prova para estudar, que não é o costume de muitos. Mas assim, já distribui isso. Né? Toda semana, minha matéria mais difícil é essa. Então, de uma forma... E aí, qual é a diferença? Além de ser constante, de ser gradual, porque pensa bem, se você estuda 3 meses, é muito mais fácil você recapitular o que o professor te ensinou em 1 semana do que em 3 meses, ou em 4 meses. Já passou muito tempo. Então, sei lá, em 3 meses vão ser mais de 10 semanas. 4, 8, 12, vai ser umas 13, 14 semanas. Se você usar por semana, você que for uma criança. Ou mesmo que você faça um curso adulto, você mesmo. Eu vou fazer um curso técnico, não sei do que, para minha profissão. É a mesma coisa. Isso funciona para adultos também, de forma adaptada, mas funciona. É muito mais fácil, no fim de semana, você recapitular o que você aprendeu numa semana, do que no fim de 3 meses, você recapitular o que você aprendeu em 13 semanas. Então, a ansiedade, porque a ansiedade, ela é um instinto normal do ser humano para evitar perigo. Como eu falei no começo, o ser humano é um ser vivo. O ser vivo ele faz o quê? Ele quer preservar a própria existência. Como? Evitando perigos e buscando oportunidade. Então, se um ser vivo ele não evita perigo, o que vai acontecer? Ele vai morrer cedo. Seja um gato, seja um cachorro, seja um rato. Tem um tipo de vírus bactéria, é um parasita do gato. Quando esse parasita contamina o rato perde medo de gato. O que acontece? O gato come. O rato não tem medo. Aí o parasita entra no gato de novo, aí pelas fezes vai na areia, o rato passa lá, contamina o rato, aí o rato, você percebe, se um animal perde o instinto biológico, ele não vai perder a própria existência. Então é bom que se preocupe, é o caso contrário do outro menino ali que não se preocupa, não estou nem aí, ele é tranquilo demais. Mas também tem que ver o que acontece no ambiente, né? Agora sim, esse medo tem que ser adequado.
essa preocupação, essa ansiedade, está me ajudando ou está me atrapalhando? Isso é qualquer coisa. Né? Se a ansiedade me faz ir lá no banheiro, ficar lavando a mão direto, eu vou me prejudicar. Agora, se essa ansiedade me faz toda semana estudar também. E recapitular no fim do ano, é outra coisa. E é que nem eu disse, ver o exemplo, a urgência. Problema dessa questão da ansiedade. Como que você é, Gilmara, como que você é, Gilmara? Não, eu estou em tratamento. Você é uma pessoa ansiosa. Aí entra o que eu falei. Eu tenho um cilindro de plano. Então assim. Tá bastante tratamento também. De remédio. Tá tomando remédio. Então. Tudo isso. Caranguejinho, anda pra frente. Às vezes eu falo pra ela, às vezes, se você passar o seu nervoso, ela tá vendo, ela vai, o que ela vai ver, ela vai adquirir, o que você falou. A criança tá vendo e aquilo que ela vai adquirir. Não é só falar, né? Tem um caso que eu vi, não era de entendimento, mas assim, ia ter uma prova, uma daquelas provas de... Enem. Acho que eu meio preciso como é, Enem, por aí. Aí as professoras mandaram para os alunos um bilhete dizendo: olha, diga para o seu filho ficar calmo, diga para o seu filho que ele não precisa ficar nervoso, dá um copo de água para o seu filho, e não sei o que, de várias orientações para manter a criança calma. O que aconteceu? As crianças estavam em pânico, eles estavam em desespero. Peraí, por que estão tentando me acalmar tanto assim? Opa, tem coisa aí, tem coisa perigosa. Então teve efeito reverso. Então, se você fala para uma pessoa, você é qualquer pessoa, se você fala para uma pessoa manter a calma, mas ele transmite ansiedade, Geraldo, pode ficar calmo, viu, Geraldo? Esse problema não tem problema não, viu, calma, Geraldo? Você não fica nervoso não, tá? Não fica nervoso não, Geraldo. Não fica nervoso. Peraí, eu estou estimulando você a ficar nervoso. Então assim, o meio faz parte da comunicação. Não só o que a gente fala, mas como a gente fala, transmite. O que a gente transmite é automático, depende do que a gente realmente é. Isso não dá para enganar muito. E nem deve me enganar. Então, assim, basicamente é isso. Obrigado. Obrigada. Vamos se inscrever lá, a vir aí fazer. Geraldo, né? Gilmara. Obrigada. Tchau, tchau pra vocês. Tudo bom pra vocês? Quem Doutor, agora eu fiquei com ele. quer fazer a pergunta? Então, eu sou Helena. Eu sou Helena, tenho um filho que vai fazer 9 anos. Só que ele já nasceu com um problema já de saúde. Né? Vai dizer assim, olha, você vai ter esse filho, mas você vai ter, né, que caminhar e ir para um especialista. Seu nome é? Oi, Helena. Helena. Daí ele falou assim, olha, você vai ter esse filho, esse é o único filho de 4 de gestação que viu um único filho vivo. Daí você vai ter que tomar muito cuidado. Desde que nasceu, eu estou pegando caminhamento médico, sabe? Daí eu estou morando no interior. Depois eu vim pra cá, porque no interior eu não conseguia estar no plano SUS. Vim pra cá, para uns 6 meses consegui um psiquiatra, sabe? Porque assim, até dormir é dificuldade, sabe? Daí ele pegou daqueles 6 meses, daí passei no psiquiatra na Praça Saúde, aqui em Franco. Daí ele falou assim, olha, vai lá no postinho, deu um caminhamento, vai lá no postinho, marca para uma psicóloga. Antes de terminar o ano, peguei 2 caminhamentos de psicólogo. Daí não chamaram de agora, né? É que não tinha psicólogo também, não tinha nem como chamar. Daí, né, eu assim, mas deve saber, desde né, que ele nasceu, eu ligo com, né, passar em clínico, né, para ter um caminhamento, passar no pediatra, né? Daí ele assim, doutor, ele cada vez que ele vai ficando mais grande, ele vai dando mais complicação na mente. E tem a higiene, ele não sabe se cuidar da higiene, atravessar uma rua, ele não sabe. Ele não tem noção do perigo. Se largar esse tempo atrás, acho que há uns 2 meses, ele pegou viveu alvejante. Sem mais sem menos, assim, viveu alvejante. Esse menino, sabe que ele não morreu, tá com a boca. Mas é ruim, né? Deixa eu experimentar. Qualquer um vou experimentar desinfetante, porque assim, meu Deus. Tá vendo? E você acha? Bom, vou começar um pouco antes do começo. Esses problemas físicos que ele tem afetam o desenvolvimento mental dele?
Afeta. Porque na escola, por exemplo, ele vai fazer 9 anos, ele sabe o número malemado. Não, peraí. Na escola, tudo geral, na casa e na escola. Na vida geral dele está afetando Não, peraí. Mas o fato de ele ter problemas na escola não quer dizer necessariamente que o problema é causado pelo problema físico. Na casa o comportamento dele é assim. Ele não é agressivo com os outros, tá? Ele o quê? Não é agressivo assim com os outros, mas com o pai, assim, ele não aceita o meu carinho. Ele aceita só o pai dele, o carinho do pai dele, a atenção. Ele é muito amigo com o pai dele, sabe? E é comigo é diferente, ele não aceita o meu carinho. É seu filho? Meu filho, do sangue, né? Daí vai ser pela mente dele, né? Daí eu falei pra ele, não pode se cuidar, ele tem um momento de criança de 2 anos, né? Então, daí você não pode deixar fora, ele corta a roupa dele, né? Ele sempre foi curioso, né? Então. Daí eu queria que você orientasse, porque eu trato ele como uma criança normal, porque as pessoas pegadas sociais tratam ele como normal, tudo bem, trato como normal, mas sempre tem que ficar de olho nele. Sempre tem que ficar de olho, porque você tá vendo, né? Dá um acidente. Faz, quer ver, acho que uns 3 anos, o menino dele, sabe? Que mora perto de meia, sabe? Tem 5 meses separados no quintal. Daí estava um pedreiro, sabe? Fazendo um muro lá de casa, né? Fechando o muro, fazendo um muro daí. O priminho dele convidou ele para fugir. Daí ele fugiu e estava quase escurecendo. O priminho dele, sabe? Pegou, foi lá na região que ele mora aqui, sabe? Mora passado aqui no bairro, tem bastante pesquisa. E o perigo dele, né? Porque ele não tem noção. Então, e o primo dele não tem nenhum problema, né? Não. Viu só? Então, uma criança, entre aspas, normal também pode ter comportamento ruim. Pegou e puxou a mãozinha dele e falou, cuidou desse daí. E depois que nós temos vizinhança procurando, porque tem lugar com umas fugas, uns lugares, né? Nos pesquisas. Daí, sempre assim, não tem aquela confiança na largar ele, né? Ele fica bem que pra fora, fica dormindo, vamos segurar. Helena, né? Helena. Então, Helena, primeiro ponto, tem que determinar o seguinte. Não necessariamente uma pessoa que tem problemas orgânicos vai ter problemas mentais. Então, eu não posso dizer, só de ouvir falar se tem ou não. Problemas assim, digamos, neurológicos, problemas de formação do cérebro, assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso tem que ser verificado. Aí é importante que ele faça exames com um neurologista. Então, eu peguei, né, antes nesse ano, eu peguei, né, daí o pediatra, né, pegou, ele já caminhou, já estava com tudo. Já Pra estava fazer com encaminhamento para psicólogo, psiquiatra, um monte de coisa dele. Assim, pra gente comparar o seguinte, pensa, digamos, uma criança não sabe o nome de cor. Joãozinho, que cor que é essa? Não sei. Que cor que é essa? Não sei. A criança, ela pode ser daltônica ou pode não ter aprendido. Daltônica não enxerga cores. Agora sim, calma, um momento. Agora sim, se a criança é daltônica, não adianta forçar ela, não é uma questão de saber como ensinar. Ela não enxerga, para ela, isso aqui é igual. O olho dela não enxerga. Agora, se a criança não aprendeu o nome de cor, ela tem capacidade de aprender, mas não aprendeu. Então o problema não é neurológico, não é o cérebro, não é um neuropsiquiátrico. O problema é de aprendizado. Então no caso dele é importante diferenciar o que é orgânico e o que é questão de aprendizado, puro e simples. Então isso eu não posso dizer para você só de ouvir falar. Então isso, dúvida tem que ser esclarecida. Então, e mesmo o médico não pode olhar para ele e falar que é ou não é. Então ele tem que ser investigado, ser analisado para ver se é realmente assim. Agora sim, então tem 2 possibilidades, ele é ou não é. E mesmo que ele seja, até que grau que é. Então digamos, o priminho dele, ele é normal, entre aspas, mas tem um comportamento ruim. Então uma criança normal também pode ter comportamento ruim. É uma questão de aprendizado, não de estrutura do cérebro, e assim por diante. Então, o seu filho, vendo que ele tem que se verificar o que é orgânico para saber o que ele realmente pode saber. A criança não sabe o nome de cor. Ele é daltônico? Vamos fazer o exame. Ele é, então tem que agir com ele de um jeito. Ele não é daltônico, tem que agir com ele de outro jeito. Então, o seu filho, ele tem
problemas mentais derivados dos problemas físicos. Se ele tem, é de um jeito. Se ele não tem, é de outro. Pode ser que talvez você tenha criado seu filho de certas formas que ele não tenha amadurecido tanto. Pode ser, estou falando em hipótese. Ou pode ser não, pode ser que ele tenha problemas realmente derivados dos problemas físicos. Então isso tem que ser analisado. Então, daí foi assim, né? Daí passei nesse psiquiatra, vai no postinho, daí você pega esse caminhamento, daí até o doutor da pediatra passou outro caminhamento, foi 2 caminhamentos. O ano passado foi até da escola, né? Eu tenho porque é igual que eu falei, na casa a gente tem um comportamento assim, sabe? O marido é normal, sabe? Ela não briga, não faz palavrão, nada. Só que na escola, os amiguinhos, ele fala para ele bater nos amigos, xingar os amigos, ele vai, não tem noção, ele xinga, bate. Daí então, se filho, eu explico, converso, né? Aí sempre faz 2 semanas na escola. Olha, agora assim no caso dele. Então ele vai pela conversa com o outro. Olha, se ele. O problema orgânico dele não afeta a mente, o cérebro dele, então é um caso desse sentido como todos os outros. Então talvez o ambiente da família esteja orientando, instruindo de forma. Às vezes estimula a criação de um certo comportamento sem querer. Agora, se ele tem esse problema, então é da mesma forma, você tem que fazer isso. Então a sugestão que eu tenho, ele tem que fazer exame neurológico para verificar o que é orgânico e o que é ambiental. Ambiental é família, escola e assim por diante. Para saber até que grau. O problema dele é 100% orgânico, é 100% ambiental, é 50% cada. Então, seria mais ou menos isso. Então, lá na escola tem até a coordenadora é a mesma escola, sabe? Então, assim, parte de psicóloga e parte de professora, que foi a primeira professora dele. Então, assim, se o problema dele não é orgânico, é apenas comportamental, questão de aprendizado, se ele tem capacidade de aprender, mas ele não aprende por causa dos ambientes, ele não aprende por quê? Ele não aprende porque tem dificuldades orgânicas ou porque ele tem o ambiente que não instrui ele adequadamente. Eu não sei isso, não tem como dizer. Então, daí a diretora... Helena, então, independentemente, antes de saber tudo, tem que verificar isso. Porque assim, os princípios que eu falei se aplicam no caso dele. Até que ponto? Se ele tem deficiências intelectuais que são decorrentes do problema orgânico, então a orientação para vocês tem que ser um pouco diferente do que para os outros. Então assim, o que eu falei para os outros se aplica no seu caso, mas a questão é até que ponto. Então assim, basicamente é isso. É igual o caso daquela um que saiu, né? Aí se você quiser, eu faço caminhamento da neurologista. Você já fez? Neurologista, não sei se fez. Não, eu faço o caminhamento então depois. Então daí... E também seria interessante você, se você quiser, você pode ir na faculdade de psicologia, na Anchieta, e pedir para ele ser orientado por um aluno que... Mas se eu escrever no papel, e se não vir com o SUS, daí a gente dá um jeito de pagar particular, né? Esse médico. Também, pode ser. Daí tendo que ir pelo SUS, porque no SUS vai 4, 5 anos e é difícil, né? Então, igual aquele caso da última que saiu, né? Então faz 5 anos eu tive uma gestação forçada, sabe? Porque ele queria tanto um irmão. Daí tive a neném, durou só 5 dias, sabe? Daí que nasceu e durou 5 dias. Daí isso aqui ele pegou raiva meu, pior daí. Acho que ele cobra eu, fala assim, mãe, por que todo mundo tem irmão e eu não tenho? Família grande, de fato. Certo. Então, daí teve essa perca da mãe e a perca do poder, daí piorou mais. Faz 5 anos, né? Que perdeu 3 meses de diferença, tá? Um do outro. Aí perdemos. Então, psicólogo, analista do comportamento, behaviorista. Se for procurar um profissional, que seja psicopedagogo também. E está demorando muito pelo SUS, né?
E de qualquer forma, eu não sou psicopedagogo. Pedagogo. Repete o G. Então, eu tenho limitações, tanto no tempo quanto na especialização. Eu venho aqui uma vez cada mês. Então, eu tenho nesse procedimento que eu estou fazendo, tratar ele como normal, né, doutor? Não é a mesma coisa, ficar de olho e tratar ele como normal. Então, tem. Aí, lembra do daltônico. Lembra da criança que não sabe o nome de cor. Ela não sabe porque é daltônica ou ela não sabe porque não aprendeu. Então tem que responder isso para saber como orientar. Porque não, ou você pode estar forçando ele demais e ele realmente tem uma limitação maior do que as outras crianças, ou para o contrário, você está tratando ele de forma muito permissiva, muito permissiva, seria, então, no bom sentido, e talvez ele precise de mais disciplina. Agora eu não tenho como dizer se é uma coisa ou outra. Ele sente muito assim, igual aconteceu ontem, tem um vizinho, lá tem um coleguinha dele, coleguinha dele que não tem preconceito. Se você vê ele assim, na hora que você vê ele já vê como ele é, sabe? Os médicos já põem assim, já falam já de cara, assim, o seu filho é especial. Eu levei no protocolo uns 2 meses, mas o seu filho é especial. Eu assim, meu Deus, porque ele não entende que é especial, né? Ele assim, mãe, o que é especial? Eu explico ele, assim, filho, não é nada, porque daí tipo assim, tem que explicar de forma, né? Que não afeta a criança. Daí eu assim, o vizinho pegou e falou assim, não vai brincar mais com o menino que tá de fato, porque sabe que ele faz assim, ele não sabe se limpar direito, né? Tá, e se ele fosse uma criança normal, você faria isso? Uma criança normal. Tá, se ele fosse uma criança normal e alguém falasse, ele é especial, ele já, sua mãe, o que é especial? Você responderia do mesmo jeito? Não, daí isso que eu falei. Não, você não responderia. Falei assim, não, você foi meu filho, né? Helena, presta atenção na pergunta. Imagine que você tem um filho, esse filho não tem esse problema que esse filho seu tem. Aí o vizinho fala, esse filho aqui ele é especial. Aí ele chega, mãe, o que é? O vizinho falou que eu sou especial, o que é especial? Você daria a mesma resposta? Não. Então, você está dando um tratamento diferente. Agora, esse tratamento diferente, ele tem base, sim ou não? Aí que tá, né? Eu não tenho como te explicar mais. Então, pode ser que ele não tenha nenhum problema neurológico e você esteja sendo muito permissiva, muito paternalista com ele, e ele não está se desenvolvendo tanto quanto poderia. Ou passa ao contrário, tem que verificar isso. Mas assim, desde o possível, trata ele como uma criança normal. Se ele não, você acabou de falar que você não daria a mesma resposta. Você acabou de falar. Mas sabe daí, eu falei para você, filho, você é normal igual as outras crianças. E na escola também as crianças, os coleguinhas dele têm preconceito. Então, mas você acabou de falar que você não daria a mesma resposta. Não, só que daí eu expliquei com ele que ele é igual aos outros, né? Certo. Não é como, né? Helena, eu sim. queria falar com o senhor nessas expressões, que eu sou automocismo. Então, todo ano tem assim, sabe? Porque as pessoas falam assim, ele vai no banheiro, os coleguinhas falam assim, o Fabinho tá achando mal. O Fabinho não sabe brincar igual a criança normal. Os coleguinhas da escola falam tudo isso com ele. Daí ele vai pôr na cabecinha dele, ele chega chorando em casa. Assim, mas não é assim, eu vou explicando, conversando com ele, né? Então, mesmo crianças normais, algumas têm mais habilidades sociais do que outras. De saber começar uma conversa, de saber manter uma conversa. Então, assim como não é todo mundo que pode se tornar um chefe de cozinha, seu cozinheiro profissional, também não é todo mundo que se torna uma estrela social. Então é que tá. Aí que entra isso que eu falei, Helena, várias vezes. Tem que verificar. Ele tem um problema neurológico? Tem. Se ele tem, a orientação é uma. Se ele não tem, a orientação é outra. Mas basicamente, nos dois casos, é aquilo que eu falei com todos os outros. Então, assim, se você própria encara ele como sendo defeituoso, mais que a limitação dele real impõe, então você acaba, mesmo sem querer, mesmo na melhor das intenções, limitando ele mais do que o que é inevitável. Então, por exemplo, se uma criança daltônica não sabe o nome de cor, então ele é burro, não sabe entender nada, não sabe entender número, nem
letra nem nada. Não, peraí, não é assim. Você está aumentando a limitação dele. Então não, tem que tomar cuidado com isso. Então, Ok? a professora falou assim, ó, ele tem que fazer até onde ele consegue fazer, né? Não avançar, né? Eu ajudo na casa. Mas sem se acomodar também. É. Agora vamos. Acho que a colega. Acho que você vai. Então, obrigada. Tá bom. Até mais. Vamos ao Quer caso. fazer o seu nome?